Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para apresentar para vocês um novo curso. Sou eu, professor Azeitona, estou aqui com meus dois ajudantes, Alex, Júlia. Oi, professor. Tudo bem? Tudo certo. Bom. E nós vamos aprender a matéria física, que para os alunos é uma coisa complicada. Júlia, é complicado? Bem complicado. Alex, complicado? Mais complicado para mim do que para ela. Nossa! E para vocês, é complicado, gente? Não é complicado. Ah, professor, tem que fazer muita conta? Tem. Será? Gente, e para fazer conta? Precisa o quê? Compreendermos a física. Física é o quê? Compreender a natureza. Olha que coisa linda, soltar isso aqui, por que caiu? Né? Por que eu ando? Tudo que acontece na sua vida, como que você está me vendo agora, minha voz, eletricidade, tudo é física. E para isso, estamos aqui para tentar ajudar vocês a compreender as questões de vestibulares do Brasil inteiro. Pegamos as questões mais atuais e para isso eu vou convidar o Alex para fazer uma leitura de uma questão de Pernambuco, agora, recentemente, do vestibular de 2008. E o Alex vai ler e para isso nós vamos começar a compreender. Alex, a palavra é com você. Em t igual a 0, um objeto parte do repouso a partir da posição x igual a 1 metro, executando um movimento retilíneo com aceleração em função do tempo mostrado no gráfico abaixo. Dos gráficos apresentados em seguida, indique qual representa corretamente a dependência da velocidade com o tempo. Puxa, professor, tem tanto gráfico nessa questão? A gente até se confunde, né? Agora, será que você entendeu, Alex, que você leu? Júlia, você entendeu o que você leu? Na verdade, eu fiquei mais preocupada com os gráficos do que com o enunciado. E agora, pessoal, vocês entenderam o que foi lido na tela aí para vocês? Vamos voltar na questão? Vai lá, Alex, vamos pegar por partes. Ok. Em t igual a 0... Pare, o que é isso? Diz que é um momento... O que você entende? Em t igual a 0. O que Tempo é t inicial. igual a 0? É um tempo inicial. Tempo inicial, está dizendo o quê? Que você está? Parado. Parado. Tempo inicial 0. Continuando. Ok. Um objeto parte do repouso... Pare. Quer dizer o quê? Ele estava parado. E ele vai começar... Da onde? Repouso. Do repouso. Distância Estou aqui, zero. parado. Eu parto do repouso, né? Estou parado. Repouso, parado. Continuando. Ok? Da posição x igual a 1 metro, executando um movimento retilíneo com aceleração... Que é movimento retilíneo? Será que a gente sabe o que é movimento retilíneo? Em linha reta. Reta. Movimento retilíneo. Depois nós vamos nos aprofundar. Primeiro vamos entender o que diz a questão. Voltando lá, Alex. Com aceleração em função do tempo mostrada no gráfico abaixo. Com aceleração em função do tempo. Quer dizer o que isso? Aceleração em função do tempo. Ah, um que vai estar em um eixo e o outro no outro. Tá, mas o que vem a ser tempo. para você, Júlia? Aceleração em função de um tempo. Conforme passa o tempo, que vai acontecendo com a aceleração. É uma coisa relacionada com a outra, né? Vamos dar um exemplo? Aumento minha mesada, gasto mais. Um é em função do outro, né? A aceleração em função do tempo. Dependentes, então. Um está relacionado com o outro. Tudo bem? Só que para isso, gente, antes de nós resolvermos essa questão, vamos lembrar algumas teorias, porque senão essas questões vão ficar difíceis para vocês entenderem. Tudo bem? Então agora nós vamos ver MRU, MRUV, queda livre e lançamento vertical para cima. Traduzindo essas palavras para vocês. O que você acha, Alex? Júlia, o que é MRU? Bem, eu acho que vem de movimento retilíneo uniforme. Quer dizer o quê? Movimento retilíneo uniforme. O que você acha que é? Um movimento em linha reta e com velocidade constante. Esqueça a velocidade. O que é uniforme? O que é uniforme? Se não todos varia. nós estamos no colégio, gente, todo mundo está de uniforme, quer dizer o quê? Sempre igual. Todos iguais. Então, é movimento em linha reta e sempre igual. Tudo bem? E agora, movimento retilíneo uniformemente variado. Júlia, fala, o que você acha? Vamos tentar entender. Não tenha medo de errar. Você também pode errar, eu também posso errar, ela também pode errar. Estamos aqui para aprender juntos. Tá, tentar então. Ele tem uma variação, mas essa variação é uniforme. Ela segue um padrão, alguma coisa Certo. Estamos aonde? Movimento retilíneo. Retilíneo. Uniformemente variado. Por que retilíneo, gente? Porque eu posso ter, nós vamos ver depois, movimento circular uniforme. Então é bom a gente diferenciar movimento retilíneo, uniforme, e movimento circular
uniforme. Por isso que nós abreviamos MRU e MRUV. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Alex, Júlia? E queda livre? O que você acha que é queda livre? Queda livre é pular de bungee jump. Bungee jump. Será que não existiria um esporte tão radical, mais radical, queda livre? Alex, o que você acha que é queda livre para você? Quando você joga qualquer objeto de alguma altura, ele tá caindo em queda livre, não é? Gente, viu o que os dois falaram? Será que queda livre é isso? Gente, queda livre é tirar a resistência do ar. Então imagine, se eu soltar... Nós vamos ver a animação, gente. Não se desesperem. Tem uma peninha, tem um chumbo. Se eu soltar os dois aqui, quem cai primeiro? Chumbo. Chumbo. Por quê? Ai, ai, ai. Fala, tá errado, não estamos aí. Por que você acha que a peninha não vai cair? Por causa da resistência do ar. Porque Ela tem vai a planando. resistência do ar. Galera, queda livre não tem resistência do ar. Quer dizer, então, que na queda livre, se a gente jogar o chumbo e a peninha, eles vão cair ao mesmo tempo? Certíssimo, Alex. Mesmo com peso diferente? Claro. Não interfere. Por isso, gente, vamos primeiro entender o que são as palavras. Depois nós vamos entrar no conceito, tudo bem? E o outro, movimento vertical para cima. E aí, vocês aí, pensando, movimento vertical, para onde que é vertical? Para cá? Para cá? Para onde que é vertical? Vertical, né? Vertical, horizontal. Galera, lembrem, vertical, horizontal. Para cima. Pra cima. Não é isso, gente, as palavras estão dizendo, movimento vertical. Jogo para cima. Tudo bem? Gente, então é isso. Primeiro nós temos que entender as palavras, para depois entrar nas teorias. Fechou? Então tá. Então vamos entender agora alguns conceitos antes de resolver essa questão da Universidade de Pernambuco. Tudo bem? Vamos entender cinemática. Quando procuramos descrever os movimentos sem nos preocuparmos com as suas causas. Um exemplo, pessoal. Um carro de Fórmula 1 se movendo em uma reta a 300 km por hora. Em seguida, passa outro carro a 350 km por hora. Tudo bem? Dando sequência, pessoal. Outro conceito importante que vocês têm que saber. Partícula. O que vem a ser uma partícula, galera? Quando suas dimensões são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que participam de um tal fenômeno. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Se um automóvel de aproximadamente 4 metros de comprimento, um exemplo, Ford Ka, desloca-se 20 metros. 20 metros, gente, é aproximadamente 2 quadras, só para vocês terem uma noção. Ele não pode ser considerado uma partícula. Tudo bem? Pessoal, olha o exemplo do Ford Ka que eu coloquei aí em umas 2 quadras. Vejam o movimento dele aí. Tudo bem? Lá. Agora, se esse mesmo automóvel viajar de uma cidade a outra, distanciada aproximadamente 90 km, seria o quê? Curitiba, Paranaguá. Paranaguá, gente, para quem não sabe, é o nosso porto aqui do Paraná. O comprimento do automóvel é desprezível em relação à distância. E assim, nesse caso, ela será tratada como uma partícula. Então, gente, percebam, tem certos casos que eu não posso considerar o automóvel como partícula, em outros sim. Ou o tamanho do automóvel é desprezível ou não é desprezível. Depende da situação do problema. Tudo bem? Então, beleza. Vamos embora. O movimento é relativo. Professor, relativo? Claro que é relativo. Suponha que um avião, voando horizontalmente, solte uma bomba. Se você observar a queda da bomba de dentro do avião, verá que ela cai ao longo de uma reta vertical. Entretanto, se você estivesse parado sobre a superfície da Terra, observando a queda da bomba, você veria que ela descreve uma trajetória curva. Olhe a animação. Tá, pum! Gente, quem está do lado de fora viu um arco de uma parábola, tudo bem? Quem está dentro do avião vai ver um arco de uma parábola? Não. Abriu o compartimento, caiu a bomba, e aí? Para a pessoa, a bomba está, vamos pegar o avião, 800 km por hora, que é a velocidade dos aviões. Caiu a bomba está dentro do avião, ela também está a 800 km por hora. Quem está dentro do avião vai ver ela caindo em linha reta. Quem está fora vai ver um arco de parábola. Então, por isso a gente fala que o movimento é relativo. Depende de quem? Do observador. Então, mais uns conceitinhos aí. Examinamos o caso do ônibus em movimento e alguém dentro dele. Um exemplo dando para vocês. E você na beira da estrada. Para a pessoa dentro do ônibus, observando uma lâmpada interna acesa, observará que tanto o ônibus como a lâmpada estão em repouso. Agora, você observará que tanto a lâmpada como o ônibus estão em movimento. Não é uma coisa meio lógica, gente? Queremos dizer que o movimento de um corpo visto por um observador depende do referencial no qual o observador está situado. Tudo bem? Então tá.
voltando aqui. Vamos ver com a Júlia e vamos ver com o Alex. Primeira parte, entenderam? Sim. Desse jeito ficou mais fácil. Então, Júlia, Alex, nós estamos em movimento ou em repouso? Acho que tem que perguntar em Tempo. relação ao quê? Será? Será que precisa de observador? Eu, em relação a você, estou parado em movimento. Parado. Eu, em relação a você, Movimento. quem está em movimento? Você? Sem confusão, galera. Sem confusão, galera. Eu sou observador, certo? Quem está em movimento? Eu ou você? Eu. Você. Mas, professor, ela está parada, está sentada. Eu sou observador. Me dê um exemplo, Alex, agora, de todos nós aqui estarmos em movimento agora. Vamos ver se você sabe. Peguei ele agora, gente. Na verdade, não. Só imaginar que a gente está na Terra e a Terra, ela fica em órbita ao torno do Sol. Sabe do chão. Certíssimo, gente. Então, nós estamos em movimento. Se alguém estiver lá fora do planeta Terra, na Lua, né? Está lá na Lua, olhando para nós, dando tchau. Nós todos estamos em movimento. Perceberam, gente? Como física é fácil. Tudo bem? Então tá. Agora temos outro detalhe para a gente saber. O que é caminho percorrido e o que é deslocamento. Nós temos que saber o que é isso, né? Para muitos alunos isso é confusão, mas é muito fácil, gente. Espaço percorrido e deslocamento. Espaço de um móvel é a grandeza que determina a sua posição em relação à trajetória. Exemplo. Vejam lá o desenho, gente. 30 metros, depois 90 metros. Quanto que o cara andou? Professor, ele estava no 30 metros, depois foi no 90 metros, ele andou 60. Isso é o espaço percorrido dele. Gente, olha o desenho do desenho que eu coloquei ali, A e B, né? Um bichinho. Vejam que a linha azul é o espaço percorrido e o deslocamento é o traço vermelho. Ficou claro a diferença entre um e outro? Vamos fazer aqui uma análise, né? Aqui na tela, gente, a Júlia e o Alex vão me ajudar. Estou parado aqui, tudo bem? Estou aqui em redação e literatura. Vou para a biologia, andei 1 metro, certo? Quanto que é meu caminho percorrido? 1 metro. E meu deslocamento? 1 metro. 1 metro. Aí eu vim mais para cá, andei meio metro. Quanto que eu já fiz caminho percorrido? 1,5 metro. 1,5 metro. Vim mais para cá, andei 1 metro. 2,5. 2,5. Cheguei aqui mais meio metro. 3. Esse é o meu espaço percorrido. É aonde eu fui. Tudo bem? Deslocamento, gente, é aonde começa e aonde termina. Se eu comecei aqui e terminei aqui, quanto foi meu deslocamento? 0. 0. Tá aí a diferença, gente, entre caminho percorrido e deslocamento? Certo, Júlia? Certo, Alex? Então tá, essa definição nós aprendemos. Agora vamos entender outro conceito, velocidade média. Alex e Júlia, o que vocês entendem um carro estar a 300 km por hora? Um carro de Fórmula 1. Como vai aparecer para vocês na tela um carrinho aí a 300 km por hora? O que vocês entendem? Que em 1 hora ele percorre 300 quilômetros. Tem certeza, Júlia? Eu acho a mesma coisa. É? Gente, 300 km por hora. Como é que vocês acham que matematicamente vem a ser quilômetros por hora? Deve ter uma barra, divisão. Não é assim, gente. Vocês veem na placa aí de vocês, velocidade máxima, senão leva multa. 60 km/h, né? Sim. Então vamos entender o que vem a ser isso, né? Então vamos pegar uma situação, né? Na tela que está aparecendo para vocês, gente, aí a situação diz lá. A distância entre uma cidade e outra é 400 quilômetros. Gente, vamos pensar, 400 quilômetros e eu levei 5 horas dessa cidade até a outra. Relembrando, 400 quilômetros é a distância e levei 5 horas para fazer esse percurso. Quanto vocês acham que é a velocidade média? É só dividir a distância pelo tempo, não é? É isso, Julia? Não é? E não é? Gente, não tem que decorar. Vamos ver aqui. A própria unidade de resposta do problema já te dá a fórmula. O professor tem que ficar decorando fórmula? Júlia, será que tem que decorar fórmula na física? O que você acha, na tua concepção? Acho que para essa questão, não. Para quase nada. Vamos dizer assim, para quase nada. E para você? Bem, acho que se você tem em mente o conceito, você sabe o que fazer. A fórmula aparece para você. E aparece. Gente, vamos fazer a matemática? km/h, não é isso? km é distância. Sim. Quanto que é a distância? 400. 400. Aquela barra é de multiplicação, divisão, mais ou menos? Divisão. Divisão, né, gente? É uma barra de divisão. E o H?
Hora. Hora. Então, você vai pegar 400 quilômetros e dividir pela hora. 400 quilômetros divididos por 5 horas, vai dar quanto? 80 80 o quê? quilômetros por hora. Então tá aí, gente. Acabamos de entender velocidade média. Difícil? Não. Bem Fácil, tranquilo. fácil, né? E agora, a outra tela, gente, está mostrando para vocês velocidade instantânea. Velocidade instantânea. É aquele momento em que você olha o velocímetro do carro, aquele piscar de olhos, apareceu lá 80 km por hora. Isso é velocidade instantânea, gente. É aquele piscar de olhos no velocímetro. Ficou claro? Que daí o povo fala, quando o tempo tende a zero. Vamos uma linguagem mais clara. Olhou para o velocímetro, aquele que você olhou naquele momento, apareceu 80 km por hora. Outra piscada pode aparecer 75, 85. Então, aquele momento que você olha é a velocidade instantânea. Claro, Júlia? Claro, Alex? Certinho. Ótimo, então. Outra tela, gente. Gente, na tela está aí para vocês velocidade, vê que está metro/s e km/h, né? O que vocês acham que seria isso? É transformar metros por segundo em Quilômetros por hora. quilômetros por hora. Gente, eles falam, mas tem um macetinho, professor, que multiplica por 3,6, divide por 3,6, por quê? Vamos fazer uma análise rapidinha. Júlia, 1 quilômetro tem quantos metros, você acha? 1000. Mil. Alex, 1 hora tem quantos segundos? Não é minuto. 3.600, né? 3.600, né, gente? Então, Quase. 1000, você faz lá, 3.600 divididos por 1000 vai dar 3,6, né? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E ao contrário, Divide. divide. Mesmo porque quilômetros e hora são maiores do que metros por segundo. Então, 20 metros por segundo, será que é uma velocidade muito alta? Imagine, gente, 20 metros por segundo. Muito alta. Seria o quê? Multiplicando por 3,6, 72 km por hora. Gente, então não tem decoreba. A próxima tela, que é a velocidade vetorial. Os alunos confundem muito isso. Vamos ver se a Júlia e o Alex entendem a velocidade vetorial. Bom, vetorial, você trabalha com deslocamento. Lembra aquele exemplo que nós demos anteriormente do deslocamento? Que eu tinha o caminho percorrido e o deslocamento era 0? Sim. Então, a velocidade também trabalha dessa forma. Vendo aí, gente, a animação, vocês estão vendo o navio, né? E vocês estão vendo o carrinho. Vejam, o navio está em linha reta. Ele começou e terminou, né? Então, tanto o caminho percorrido dele como o deslocamento é o mesmo. Onde começa, onde termina. Agora, o carro já não. O caminho percorrido do carro é diferente do deslocamento. Lembra aquele exemplo da abelhinha que a gente colocou lá? Onde começa, onde termina? Professor, sabe uma dúvida que eu sempre tive? Eu não sei em que linha desenhar o vetor do deslocamento. Por exemplo, quando tem um movimento que nem o do carro está fazendo, que ele faz várias voltas e tal, eu nunca sei aonde desenhar a linha para daí medir o deslocamento real. Então, a gente faz o seguinte, Júlia. Você vê aonde começou. Tá lá. Marca lá. Aonde terminou. Tá lá. Passe uma reta. Essa reta é o deslocamento. Não importa o ângulo da reta, então. É avião. Ou você vai pegar o carro daqui a São Paulo, né? Você vai sempre andando pela BR fazendo curvas. Várias curvas fazendo. Você vai pegar daqui a São Paulo, se for avião, ele vai em linha reta. Então, o caminho percorrido pelo carro é diferente do avião, que o avião não vai fazendo curvas. Sim. Ele vai em linha reta. Então, gente, velocidade vetorial, você não vai pegar o caminho percorrido. Você vai pegar o deslocamento. É aonde começa e aonde termina. Você passa uma reta e você mede essa reta. Geralmente, gente, esse deslocamento se usam nos vestibulares teorema de Pitágoras. Eles vão dar um cateto para vocês, vão dar outro cateto, e por teorema de Pitágoras você calcula a hipotenusa, que é o deslocamento. Ficou claro? Sim. E para muitos isso é bicho de sete cabeças, hein, Alex e Júlia? Gente, nessa outra tela está tendo aceleração para vocês. Júlia e Alex, o que é acelerar? Acelera, Rubinho! O que é isso? O que vocês acham que é isso? Aumenta a velocidade, Rubinho. Aumentar a velocidade. Se eu falar para você um exemplo, assim... Gente, se vocês pegarem revistas de carros, né? Sempre tem lá a aceleração do carro. De 0 a 100 km por hora, o carro fez em tanto tempo, não é? Então, vamos pegar um carro, chutar um carro. Não vou fazer propaganda para nenhum carro aqui, gente. Mas todos os carros vão fazer de 0 a 100 km, tá? Vão tacar o pé no acelerador. Um carro fez em 15 segundos. Um carro X fez 15 segundos. O outro carro fez em 20 segundos. Então, vamos pegar. Carro A fez em 15 e o carro B fez em 20. 20.
Alex, qual carro você acha que acelerou mais? O carro A ou B? O A. Por quê? Porque a velocidade dele ficou maior em menos tempo. Você falou em o quê? Em quê? Em menos? Tempo. A velocidade aumentou em menos tempo. A velocidade não é a mesma para os dois? É. Só que quem tem aceleração maior é quem faz em menos tempo, não é? A quem demora menos para completar o A trajeto. aceleração não é maior? Então você fez de zero, você tacou o pé no teu acelerador. Levou 10, 15 segundos né? E o outro levou quanto? 20. 20. Então a gente vê, gente, que é inversamente proporcional. Quanto menor o tempo para variar uma velocidade, maior é a aceleração. Gente, e nós não falamos desaceleração na física. Até a gente costuma falar desacelerado, mas o termo ou acelera positivo ou aceleração é negativa. Né? A gente não fala desacelerou. Até usamos esse termo para a pessoa imaginar que está parando o carro. Mas não tem na física calcule a desaceleração. Né? Então só calcule a aceleração. Ou ela é positiva ou é negativa. Tá, professor, então quer dizer que quando a gente, por exemplo, pega uma questão de vestibular, onde a gente vê que a aceleração é negativa, quer dizer então que o carro está desacelerando. Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, agora a Júlia e Alex. E para vocês aí que estão nos assistindo, vamos no resumão, que é o que interessa agora, todo o conceito que a gente viu. Na tela aqui, gente. Velocidade positiva, que agora nós vamos ter que usar sinal de mais ou menos, Alex e Júlia, nas questões. Velocidade positiva, a questão não vai dizer a velocidade é mais 10 km por hora. Ela vai dizer um movimento progressivo. Né? E se a velocidade for negativa, ela vai dizer um movimento retrógrado. Falou, professor, existe velocidade negativa? O que você acha? Existe? Existe. Gente, velocidade negativa quer dizer sentido Contrário, é verdade. Você está no sentido oposto. Né? Então, se eu estou indo e você está vindo, você, para mim, é uma velocidade negativa. Se a aceleração é positiva, nós dizemos acelerado. Não, movimento progressivo, velocidade positiva e velocidade positiva, acelerado. Você está com uma velocidade positiva e a aceleração é negativa, a gente não fala desacelerar, a gente fala um movimento progressivo retardado. Né? Então, a gente tem que saber os termos, gente. Agora, para quem está vindo, né? Sentido contrário ao meu, o movimento é negativo, então é um movimento retrógrado. E se a aceleração for positiva, ele está retardado. Quer dizer, ele está desacelerando. E se a aceleração for negativa, ele está acelerado. Em resumo, macetinho, gente. Sinais iguais, maior, maior, menor, menor, acelerado. Sinais diferentes, maior, menor, menor, maior, desacelerado, retardado. Ficou claro? Sim. Então esse é o macetinho. Tudo bem? Vamos para as questões agora? Agora, Júlia e Alex, dá para nós resolvermos todas essas questões e, com essas definições, gente, não pode errar. Inclusive aquela do gráfico, que a gente começou e nem terminou. Vamos lá agora, voltando no gráfico. Alex, agora vamos resolver todas. E pessoal, presta atenção agora. Então, aquela questão da Universidade Federal de Pernambuco da prova de 2008. Em t igual a 0, um objeto parte do repouso a partir da posição x igual a 1 metro, executando um movimento retilíneo, com aceleração em função do tempo mostrada no gráfico abaixo. Dos gráficos apresentados em seguida, indique qual representa corretamente a dependência da velocidade com o tempo. Olhando o gráfico aí, Alex e Júlia. Então, vejam. A aceleração ele fez durante 2 segundos 0,5, né? Então, o que é aceleração? Não é variação de velocidade sobre tempo? Então, nós temos que achar nesses gráficos que tem aí, no gráfico A, no gráfico B, no C, no D e no E, aonde que, pegando a velocidade e dividindo pelo tempo, tem que dar 0,5. 5 divididos por 2 não dá 0,5. Vendo a letra B, 1,5 divididos por 2 também não dá 0,5. Aqui, ó, 1 divididos por 2 dá. Só que daí ele desacelera. E no primeiro gráfico não teve desaceleração, então não pode ser esse. Vamos ver o D. A velocidade ficou constante, estão vendo aí no gráfico? Não mudou. Não tem então não aceleração. teve aceleração. Vamos ver o outro. A letra E. Bom, só sobrou a letra E, né? Mas vamos ver por que é correta. Vejam, ele fez 1 metro por segundo em 2 segundos. Então a aceleração, meio, bateu. E depois ele ficou com a velocidade constante. Se você for olhar lá o primeiro gráfico, olhando lá, gente, o gráfico do primeiro, não teve aceleração. De 2 a 4, não teve aceleração. Só teve velocidade constante. Então, só pode ser uma reta. Então, olhando a reta, a velocidade foi de 1. Como é que a gente descobre? Quanto que era a aceleração? Não é de meio? Sim. Meio vezes 2 dá 1.
e olha, não ficou na reta do 1, então só pode ser a alternativa E. Não é fácil, gente, compreender um gráfico desde que você entenda a teoria? Sim. Então ficou fácil. Próxima questão. Ela é da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e a prova foi de 2008. Os 2 registros fotográficos apresentados foram obtidos com uma máquina fotográfica de repetição, montada sobre um tripé, capaz de disparar o obturador, tracionar o rolo de filme para uma nova exposição e disparar novamente em intervalos de tempo de 1 segundo entre uma fotografia e outra. A placa do ponto de ônibus e o hidrante estão distantes 3 metros um do outro. Analise as afirmações seguintes sobre o movimento realizado pelo ônibus. 1. O deslocamento foi de 3 metros. Só um pouquinho, Juliana. Vamos ver se tem lógica. Será que você acha que é verdadeiro ou falso se o deslocamento for de 3 metros, conforme o que ele disse no enunciado? O que você acha? Né? Ele não falou que a placa do ponto de ônibus e do hidrante estão distantes 3 metros um de si? Sim. Não falou isso? Então ele já afirmou isso para você. Então, é verdadeiro ou falso a primeira questão? Verdadeiro. É verdadeiro. Gente, aí que está o vestibular. Se você tem a certeza da primeira questão, já veja as outras alternativas, você já elimina. A primeira não é verdadeira? É. Qual você já elimina olhando a resolução aí? Você já elimina A letra C a letra C e a letra E. e a letra E. Esqueça essas duas, esqueça. Né? É um método para vocês, gente, depois não façam unidunité, né? Aquela questão de sorte. Vão nas impossíveis e Desse tirem. jeito nem precisa chutar tanto. Não né? tem que chutar. Vamos lá, segunda alternativa lá, Ju. 2. O movimento foi acelerado. Será que temos certeza? Como é que pode ter certeza que foi acelerado? Gente, perceba, em algum momento no texto ele falou que acelerou ou não desacelerou? Nada. Não falou nada. Então não podemos afirmar, não tem dados o suficiente para dizer que ele foi acelerado ou uma aceleração positiva ou negativa, né? Então a segunda questão é falsa. Já elimina qual? Dá para eliminar alguma coisa? Bom, a C já estava eliminada, dá para eliminar a D agora. A D. Gente, agora 2 questões, 50% para acertar. Vamos lá para a terceira alternativa. 3. A velocidade média foi de 3 metros por segundo. Será que foi? Lembram que lá no enunciado estava dizendo que o intervalo de tempo era em quanto tempo? 1 segundo. 1 segundo, não é? Sim. E quanto foi a distância do hidrante? 3 metros. 3 metros. 3 metros divididos por 1 segundo vai dar quanto? 3 metros por segundo. Pronto, então essa questão é verdadeira. A 3 é verdadeira. Já deu para matar a charada qual que é a alternativa? Com certeza. Mas vamos ver a última, né? Só para garantir. Só para garantir. Tá. 4. A distância efetivamente percorrida foi de 3 metros. Por que é falso? Você falou, não, professor, mas lá você falou que era 3 metros, agora você está falando que não é. Tem Olha o que ele está dizendo. efetivamente. A distância efetivamente percorrida foi de 3 metros. Gente, nem os dados estão me dando problema. O ônibus podia ter ido um pouco para trás, depois ter ido para frente. Né? Em nenhum momento o texto disse isso. Mas se você fosse analisar, nenhuma alternativa tem, se caso você fosse falar essa verdadeira. Então, somente a letra A. Difícil? Não. Não. Entenderam, pessoal? Como a questão é fácil, desde que você tenha uma boa vontade de interpretar os dados, ler com calma. Não adianta ler rapidamente. Aí você faz uma prova muito tranquila. Vamos para outra questão? Essa aqui é da Universidade Federal de Santa Catarina, da prova de 2008 também. No livro Viagem ao Céu, Monteiro Lobato afirma que quando jogamos uma laranja para cima, ela sobe, enquanto a força que produziu o movimento é maior que a força da gravidade. Quando a força da gravidade se torna maior, a laranja cai. Nossa, Monteiro Lobato é uma prova de física, professor. Você viu que interessante? Tudo está relacionado. Então vamos lá, Alex, veja aí as questões. Então, aqui ele pede para a gente assinalar as proposições ou a proposição correta. 01. Realmente, na subida, após ser lançada pela mão de alguém, haverá uma força maior do que o peso para cima, de modo a conduzir a laranja até uma altura máxima. O que vocês acham? Certo ou errado isso, gente? Vamos ver aqui. Se eu pegar esse objeto, laranja, né? Jogo para cima. No momento que eu joguei, única lançamento vertical para cima, que a gente falou lá no início. Gente, a velocidade inicial não pode ser 0. Por quê? Se for 0, sobe? Não. Não sobe. Então tem que ter uma velocidade inicial diferente de 0. Joguei o objeto para cima. Ele sobe e desce. No momento que eu jogo o objeto para cima, só tem única força atuando, que é a força peso.
Então leia novamente a alternativa e vamos ver se ela é verdadeira. Realmente, na subida, após ser lançada pela mão de alguém, haverá uma força maior do que o peso para cima, de modo a conduzir a laranja até uma altura máxima. Errado. A única força que atua é só a força peso. Então, a primeira já está incorreta. A segunda, Alex. Quando a laranja atinge sua altura máxima, a velocidade é nula e todas as forças também se anulam. Voltando a essa questão, gente, na hora que chega lá a laranja, qual que é a velocidade lá em cima antes dela começar a cair? 0. 0. Então tá certo. Mas todas as forças se anulam? Não. Só tem a força peso. Por isso ela vai Mais uma cair. questão incorreta. Então não pode. Ok. 04. Supondo nula a resistência do ar, após a laranja ser lançada para cima, somente a força peso atuará sobre ela. Ah, essa tá fácil, a gente Certo. acabou de falar sobre ela. Corretíssimo, gente. Se as duas eram incorretas, essa afirmou todas as duas anteriores. Corretíssimo. 08. Para que a laranja cesse sua subida e inicie sua descida, é necessário que a força da gravidade seja maior que a mencionada força para cima. E aí? Pelo que a gente respondeu na anterior, só existe uma força, a força peso. Que é para baixo, não Que tem é para força para baixo. cima. E a aceleração da gravidade, gente, é um valor único, tanto na subida como na descida. Então, essa questão está incorreta. Não é verdadeira essa questão. E por último, a 16. Supondo nula a resistência do ar, a aceleração da laranja independe de sua massa. Em algum momento, para a gente calcular a subida da laranja ou a descida da laranja, como falou, despreze a resistência do ar. Interfere a massa dela? Não. De jeito nenhum. Então, a questão está correta. Tranquilo? Gente, perceberam? Como a gente entende a teoria, é fácil. Então, esse que a gente acabou de falar dessa questão era movimento vertical para cima. Velocidade inicial não pode ser 0, a final é 0. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. E o engraçado é que o pessoal acha que física é só fazer continha no papel e ficar rabiscando, mas a gente já respondeu 2 questões se baseando só nos conceitos. A gente não precisou nem de papel nem fazer Nem conta. papel. Agora, quer ver? Vamos fazer uma continha rapidinho? O que significa uma aceleração 10 metros por segundo ao quadrado? Aceleração não é variar a velocidade num certo tempo? Sim. É. Então, quer dizer o quê? Que a cada segundo estou variando 10 metros por segundo. Então, olha a pergunta. Se eu saio com 30 metros por segundo, lembrando que a aceleração da gravidade é 10, 30 metros por segundo, quanto tempo ela vai levar até o topo? 3 3 segundos. segundos. 3 segundos. Precisou fazer conta? Nada. Não. Então tá aí. Próxima questão. Essa é da Universidade Federal do Amazonas. Considere o movimento de um corpo lançado verticalmente para cima, próximo à superfície da Terra, com velocidade inicial v0. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o corpo retorna ao ponto de lançamento, é correto afirmar que: letra A velocidade escalar média do corpo na subida é menor do que na descida. Certo isso, gente? Velocidade na subida é menor que na descida? A velocidade com que ele sai é a mesma com que ele volta. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Pode ser verdadeira a questão A? Não, elimina. Não pode. Elimina já a questão A. B. A direção da aceleração do corpo é constante, mas seu valor depende do módulo da velocidade inicial. Gente, vamos analisar. A aceleração do corpo é constante, a aceleração da gravidade, né? Mas seu valor depende do módulo da velocidade inicial. Por mais que saia com uma velocidade inicial, mas não módulo. Porque ela sai com uma velocidade positiva e ela retorna com uma velocidade negativa. Então a questão B tem que ser descartada também. Vamos para C. O vetor aceleração do corpo pode ser considerado constante durante todo o percurso. Qual que é a aceleração que está atuando? Da gravidade. Então, não é sempre a mesma? Sim. É sempre a mesma. Então, essa questão é corretíssima. Vamos ver as outras para garantir? Vamos? D. A aceleração escalar do corpo na subida é maior do que na descida. A aceleração não é a mesma? Sim. Tanto na subida como na descida? Então, errada. A última. E. A velocidade escalar média do corpo na subida é maior do que na descida. Se a velocidade na subida é a mesma que na descida do ponto inicial. Então é a tá C aí. mesmo. É a C. Fechou? Mais uma questão, dessa vez da Universidade Federal de Santa Catarina, prova também de 2008. Um carro com velocidade de módulo constante de 20 metros por segundo percorre a trajetória descrita na figura, sendo que de A a C a trajetória é retilínea e de D a F é circular no sentido indicado.
Bom, agora, gente, entrou o movimento circular. Gente, vamos dar uma explicação rapidamente o que é um movimento circular. Bom, rapidinho, nós sabemos que a Terra gira em torno de si mesma, executando uma volta completa a cada quantas horas? 24. 24 horas. Mas além desse caso, frequentemente encontramos movimentos de rotação, como por exemplo, o movimento de uma roda gigante e até de um próprio ventilador, né? Vamos entender um conceito básico, período e frequência, que é básico, gente, isso no vestibular. O que vem a ser período e o que vem a ser frequência? Já viram na rádio de vocês, se sintoniza uma rádio 100,3 ou 91,3, na rádio FM, no final da rádio aparece MHz, megahertz. Rádio AM aparece também o dial do rádio e aparece KHz, kilohertz. É a frequência da rádio, isso daí. Então vamos entender o que é período e frequência. Então vejam cá, pegando esse objeto, eu vou fazer ele para lá e fazer ele vir para cá. Então vamos contar, né? 1, 2. 2 segundos. Eu dei uma volta completa. Volta completa, mas volta completa não é assim? Não, volta completa é eu fazer 360 graus. Quantos graus eu fiz? 180. 180. Quantos graus eu fiz? Mais 180. Mais 180 eu fiz 360 graus. Então, isso se chama período. O tempo que eu levo para dar uma volta completa. Quanto tempo eu levei? 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Então, é isso que é período. O tempo que eu levo para dar uma volta completa. Agora, frequência. Quando a gente entra na frequência de uma rádio, né, que está em hertz. Hertz também, gente, quer dizer rotações por segundo, ou voltas por segundo, ou ciclos por segundo. Então, vejam bem, eu levei 1, 2, né, para dar uma volta completa. Quanto tempo eu levo em 1 segundo? Quantas voltas eu dou em 1 segundo? Meia. Não é meio? Sim, 0,5. Isso é frequência. Isso é frequência. Frequência é quantas voltas por segundo. Então, fui, voltei. Uma volta. Levei 2 segundos, né? Quantas voltas eu dou por segundo? Meia. Meia. Isso é frequência, gente. Por isso que se fala rotações por segundo. Na rádio, quando você está lá, megahertz, lembre megabyte, vocês adoram computador, megabyte. Mega vale 10 a sexta, 1 milhão. Então imagine uma frequência rapidinho ali, 100,3, 10 elevado a sexta hertz. É uma frequência que é o FM, que é a frequência modular, né? No caso, a AM é amplitude modular, né? Então, agora a gente já pode fazer uma análise também da questão. Só que antes disso, todo mundo já brincou de amarrar algo aqui e colocar uma pedrinha, né? Vamos colocar uma pedrinha? Né? Um peso, um pêndulo, né? E aí o povo fica girando. Fica girando. O que acontece com a ponta do teu dedo? Será que dói? Dói, Alex? Dói. Por que dói? Vamos entender por que dói. Ó, se tá aqui não está doendo. Agora, se começar a girar, começa a apertar teu dedo, começa a apertar. Começa a apertar porque está existindo uma força para o centro. Gente, essa força no movimento circular, essa força que está vindo para a ponta do meu dedo, se chama força centrípeta. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração também é direcionada para o centro. Então, no movimento circular, existe, apesar de estar a mesma frequência aqui, tantas voltas por segundo, existe aceleração. Qual a aceleração? A centrípeta. Então, quando se for ver a questão, nós temos que se tocar disso, né? Fez uma curva, não tem aceleração? Tem, que é a aceleração centrípeta. Vamos agora para questões? Lá da Federal de Santa Catarina. Um carro com velocidade de módulo constante de 20 metros por segundo percorre a trajetória descrita na figura, sendo que de A a C a trajetória é retilínea e de D a F é circular no sentido indicado. Assinale as preposições corretas. 01. O carro tem movimento uniforme de A até C. Alex e Júlia, tem? Tem. Tem uma reta? Está numa reta, Tem. movimento retilíneo uniforme, corretíssimo. Próxima. 02. O carro tem movimento uniforme de A até F. Não tem? D até C era uniforme. Na curva vai ter movimento Uniforme também. Uniforme. circular uniforme. Então tá certo. 04. O carro tem aceleração de A até C. Certo. Não. D até C não é uniforme?
Retilíneo uniforme? Não pode ter aceleração. Não tem aceleração, gente. Se é uniforme, não pode ter aceleração. Então, a 4 é incorreta. 08. O carro tem aceleração de D a TF. Tem? Não está o movimento circular? É, a curva tem. A Aquela aceleração? aceleração Centrípeta. Então tem, gente. Tá certa a questão 8. 16. O carro tem movimento retilíneo uniformemente variado de D a TF. É isso? Não, DDAF, movimento qual que é? circular. Circular. Movimento circular uniforme. Então essa questão está errada. Bem, então a gente Pronto. fica com 1, a 2 e a 8, formando um total da somatória de 11. Tá aí. Gente, mais uma vez, precisou fazer contas? Não. Só na somatória. E olha que nós... a única continha foi de Vai somar errar na as somatória. questões. Gente, percebam que nós estamos pegando questões de vários pontos do Brasil, né? Norte e Sul. E vejam que os vestibulares, eles querem que vocês entendam a compreensão do problema. Não é, Alex e Júlia? Sim. Então acabou aquele bicho de fazer conta. É você entender a teoria. Entendendo a teoria, você faz uma boa prova de física. Vamos para outra questão? Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. Devido a um congestionamento aéreo, o avião em que Flávia viajava permaneceu voando em uma trajetória horizontal e circular, com velocidade de módulo constante. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, em certo ponto da trajetória, a resultante das forças que atuam no avião é A. Horizontal, B. Vertical para baixo, C. Vertical para cima ou D. Nula. Gente, imagine aqui o avião. Ele está fazendo esse movimento circular. A força está indo para onde? No centro. centro. Para o centro. E que posição que ela está? Horizontal ou vertical? Na horizontal. Então, qual a alternativa? Ah, Acabou, respondemos. sem Que conta fácil. de novo. Sem conta de novo. Alex e Júlia, fico feliz que agora vocês perceberam que física não é esse tal bicho-papão. Desde que a gente entenda a teoria, conseguimos resolver uma boa prova. Tudo Verdade. bem? Pessoal, vamos para a próxima questão? Essa questão ela vem da Universidade Federal do Mato Grosso e é de 2008. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007, na modalidade salto em altura, a brasileira Eliana Silva ficou em 5º lugar, saltando 1,84 metro. A medalha de ouro foi obtida pela mexicana Maria Romari Rifka, que saltou 1,95 metro. Admitindo que o peso da atleta brasileira fosse 60 kg-força, qual o trabalho adicional que ela teria que realizar para igualar a marca da mexicana? Bom, pessoal, perceberam agora que é outro tipo de assunto relacionado à física. O enunciado pergunta o trabalho, né? Trabalho, gente. Na física nós vamos entender os tipos de energias e colisões, que é a quantidade de movimento de uma partícula. Então, vamos pegar um exemplo bem simples, começar pela teoria. Imagine um limão e uma melancia. Estou aqui com os dois. Solto os dois simultaneamente. Vai cair. Qual dos dois vocês acham que vai se espatifar mais? O limão ou a melancia? A melancia, Com né? certeza. A melancia, né? Os dois não foram soltos da mesma altura? Foram. Quem tem a massa maior? Melancia. A melancia, automaticamente, ela adquire maior energia, porque a altura é a mesma para os dois, não é? A aceleração da gravidade é a mesma para os dois. O que alterou? A massa. A massa que alterou. Então, esse tipo de energia, quando falou em altura, nós falamos em energia potencial gravitacional, que é massa, que é a própria melancia, o próprio limão. A gravidade é a mesma para os dois, que é a aceleração da gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, no caso das meninas aí, a altura do salto. Então, nós teremos que calcular esse tipo de energia. Então, vamos fazer as devidas contas para as duas saltadoras. Tudo bem? Então, vamos lá. Na tela. Energia da primeira saltadora. Energia potencial gravitacional. Massa, gravidade, altura. A massa vezes gravidade é o próprio peso. Massa é igual, né? Fazendo lá. Foi quantos quilograma a força delas? 60. E a altura dela? Primeiro salto, 1,84. Fazendo as contas, 60 vezes 1,84 vai dar quanto para nós? 1.104 joule. Então, essa foi a energia da primeira saltadora.
Vamos ver a segunda saltadora, que também tem o mesmo peso, 60 kg força. Só que a altura dela é diferente. Foi 1,95. Então, fazendo as contas, 60 vezes 1,95 vai dar 1.170 joule. Então, veja, a quem ganhou a medalha de ouro ficou com 1.170 joule. A que não ganhou, 1.104. Fazendo a diferença, vai dar quanto? 66 joule. Então, é esse tipo de energia, é o trabalho é uma energia, que ela vai necessitar para atingir a outra atleta. Concluindo, resposta B, 66 joule. Tá aí, fácil. A próxima questão vem da Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2008. Um pêndulo balístico é um aparato experimental que permite determinar a velocidade de um projétil. Na figura 1, estão representados o projétil de massa Mzinho e velocidade inicial VI, bem como um bloco de massa Mzão, inicialmente em repouso. Após o impacto, o projétil se aloja no bloco e este se eleva a uma altura máxima Y, conforme representado na figura 2. Olha agora outro tipo de problema. Vamos tentar compreender isso daí. Então, tá lá o pêndulo, Mzinho, gente, é o projétil, Mzão é o bloco. Então, vem o projétil, bate no bloco, se aloja e o bloco se eleva. Então, são energias sendo transferidas aí. Então, vamos entender na animação como é que funciona essa interação entre o projétil, bloco e altura. Vejam na tela, gente. Bom, vamos ver esse exemplo que foi dado aqui para nós entendermos essa questão que foi lida agora. Percebam, gente, que está o projétil se aproximando do bloco. O projétil tem uma velocidade, o bloco está parado. Na hora que o bloco intercepta, o projétil intercepta o bloco, ele fica alojado dentro. Esse tipo de colisão se chama inelástica. Quer dizer o quê? Que após a colisão eles ficam juntos. Existem outros tipos de colisões, que é a elástica e a parcialmente elástica. Qual a diferença entre uma e outra? A elástica, ela bate e separa. E a energia cinética, que tem a ver com velocidade, ela se conserva. A parcialmente elástica, ela também bate e separa. Só que a energia cinética não se conserva, se perde um pouco. E essa colisão que nós estamos vendo aqui se chama inelástica. Ela fica grudada e se perde bastante energia cinética. Quer dizer o quê? Velocidade. Vendo a nossa animação, o que aconteceu? A quantidade de movimento antes é igual ao do depois. Como eu falei para vocês, quantidade de movimento independente da colisão, ela se conserva. Então, que antes da colisão e o que depois da colisão? Eu tenho a massa e a velocidade do bloco, né? E eu tenho a massa e a velocidade do projétil. Vai ser igual a quem? A massa dos dois, porque eles ficaram unidos, e a velocidade dos dois. Fazendo as contas, nós vamos ter aí o resultado de 2 metros por segundo. Só que o bloco saiu com uma velocidade. Se ele sai com uma velocidade e adquirir uma altura, é uma energia sendo transformada em outra. E qual energia é essa? Energia cinética, porque tem velocidade, sendo transformada em energia potencial gravitacional. O exemplo passado que nós demos lá da laranja e da melancia. Tudo bem? Então percebam, gente, é uma questão muito bela, muito bem elaborada, que pega vários conceitos de física. Quantidade de movimento, colisões, entender se a colisão é parcialmente, né, ou ela é total, tanto elástica como inelástica, e trabalhando com energia cinética e potencial. Tranquilo. Agora vamos ver a resolução das alternativas. Assinale as proposições corretas. 01. O projétil, logo após se alojar no interior do bloco, perde toda a sua energia cinética e toda a sua quantidade de movimento. Eu acho que está errado, não está, Alex e Júlia? Toda é muita coisa, né, Não. professor? E primeiro, quantidade de movimento não se perde, tanto antes da colisão como depois da colisão, a quantidade de movimento sempre se conserva independente da colisão. Então, essa é errada. Próxima. A2. O sistema formado pelo projétil mais o bloco atingirá uma altura máxima à direita que dependerá da velocidade inicial do projétil. Tem lógica ou não tem? Veio o projétil, bateu, adquiriu uma certa velocidade, vai até uma certa altura e para. Altura máxima. Não vai depender da velocidade com que o projétil bateu? Sim. Então, a questão é verdadeiríssima. 04. Sendo a colisão característica desse processo perfeitamente inelástica, haverá perda de energia cinética. Conforme a animação. Colisão, bateu, ficou dentro, não é inelástica? Sim. E não tem uma perda de energia cinética?
Então, verdadeiríssima questão. Então, a 08. É impossível aplicar a lei de conservação da quantidade de movimento ao processo acima. Ele não está afirmando isso. Olha que coisa feia. Já falamos, é uma quantidade de movimento antes igual do depois. Conserva. A quantidade de movimento antes é igual do depois. Então, totalmente errada. 16. Utilizando-se o princípio de conservação da energia mecânica, pode-se calcular a altura máxima atingida pelo bloco de massa e emisão. Podemos calcular, porque lembra que nós falamos, gente, na animação vista, energia cinética sendo transformada em energia potencial gravitacional. Então, a questão está totalmente correta. 32. A energia cinética inicial é igual à metade da energia cinética final para o processo dado. Não, aí não tem como. É energia cinética sendo transformada em energia potencial gravitacional. E para isso, aparecem as contas para vocês aí na tela. A última, 64. O sistema formado pelo projétil mais o bloco atingirá uma altura máxima à direita que dependerá das massas emisão e emizinho. Não tem lógica? Também, o projétil se alojou dentro do bloco. Vai ter velocidade. Os dois vão estar juntos. Não vão atingir uma altura máxima? Vão. Sim. Pronto. Somando tudo, 2 mais 4 mais 16 mais 64. 86. você pensa que acabou? Acabou não. Daqui a pouco tem mais questões do vestibular. Olá, pessoal. Agora o nosso próximo tema é... Bom, Alex, agora vamos para a próxima questão. Mais uma questão da Federal de Santa Catarina, da prova de 2008. Ela diz: assinale as proposições corretas em relação a alguns fenômenos que envolvem os conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação térmica. Nossa, quantos assuntos em uma só questão? Para você ver como os conceitos são bem básicos. Então vamos entender rapidamente esses conceitos que são simples para nós resolvermos essa questão. Olha o que é temperatura. Qual a definição de temperatura? Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas do corpo. Quando você pega um termômetro e você coloca para medir a sua temperatura, o que vem a ser isso? Na hora que você coloca o teu termômetro de mercúrio, vai ter o quê? A vibração da energia cinética das suas moléculas, que está em contato com o termômetro. Isso vai ter o tal do equilíbrio térmico e vai mostrar no seu termômetro qual é a temperatura que está seu corpo. Então, lembrando, temperatura é a agitação das moléculas. Em resumo, a energia cinética das moléculas. E qual é a diferença de temperatura e calor? Calor é uma energia em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Exemplo, você está com tua mão fria, gelada. Você pega a mão da sua namorada, do seu namorado, que está quentinho. Depois de um certo tempo, ambos estão com a mesma temperatura. Em resumo, passou calor da mão de quem está mais quente para uma mão que está menos quente. Na física não usamos o termo frio. Isso é calor, energia em trânsito. Temperatura, agitação das moléculas. Nós vamos utilizar no sistema de calor, calorias, né? Que também nós podemos transformar isso em joule, né? Que usamos bastante lá na energia, né? Então, uma caloria, só para você ter uma noção, é 4,2 joule. Vendo na animação, né, nós temos que entender o que é calor sensível e calor latente. Então, definição, gente, que isso vamos precisar bastante. Calor sensível. Quando um corpo recebe energia, esta pode variar de temperatura ou mudança de estado físico.
que é estado físico? Sólido, líquido, gasoso, né? Quando o efeito produzido é a variação de temperatura, esse se chama calor sensível. Agora, se muda o estado físico da matéria, passa do sólido para o líquido para o gasoso, e não varia a temperatura, nós chamamos de calor latente. Tudo bem? E no calor, gente, temos os processos de transmissão de calor, que é condução, convecção e radiação. Tipo condução. Ocorre principalmente nos sólidos. E uma característica mais importante, não há deslocamento de matéria. Outro processo, convecção, exclusivamente nos fluidos. E isso há deslocamento de matéria. E outro, o último, irradiação ou radiação, que geralmente acontece no vácuo, em alguns casos, alguns meios materiais. E a característica mais importante é meio de ondas eletromagnéticas. Bom, Alex, então leia agora as proposições. 01. A temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo. Densidade? Não. Agitação das moléculas. Então, energia cinética. Está errada essa questão. 02. Uma substância pura, ao receber calor, ficará submetida a variações de temperatura durante a fusão e a ebulição. Não, porque tem o calor latente e o calor sensível. Durante esse processo de fusão, é o calor latente. E lembra da animação, calor latente só muda o estado físico e não muda a temperatura. Errada essa questão. 04. A dilatação térmica é um fenômeno específico dos líquidos, não ocorrendo com os sólidos. Qualquer tipo de dilatação, gente, vamos imaginar, tudo dilata. Você coloca um anel, dilatou, dilata sólido, fios, área, volume, se dilata. Então essa questão está errada. 08. Calor é uma forma de energia. Que nós acabamos de falar do exemplo da mãozinha, calor é uma energia em trânsito. Então tá certo. E por último, a 16. O calor se propaga no vácuo. Qual que é o exemplo? Nosso Sol. Então tá certíssimo. Só as últimas duas estão certas, então? Corretíssimo. A 8 e a 16. Correto. 24? Isso mesmo. Próxima. A próxima é da Universidade Federal do Amazonas e na prova de 2008 também. Medindo-se a temperatura de uma amostra de material sólido de massa igual a 200 gramas, em função da quantidade de calor por ela absorvida, encontrou-se o seguinte diagrama. Aquecendo-se essa amostra até 100 graus Celsius e, em seguida, mergulhando em 500 gramas de água, cujo calor específico é igual a 1 caloria por grama grau Celsius a 40 graus Celsius, podemos afirmar que a temperatura final de equilíbrio do sistema vale aproximadamente. Letra A, 32 graus Celsius. Letra B, 55 graus Celsius. Letra C, 42 graus Celsius. Letra D, 50 graus Celsius ou letra E, 60 graus Celsius? Bom, percebemos, Alex e Júlia, que foi unido um material com outro material. Eles querem saber depois qual é a temperatura. Vamos fazer o quê? Variação de temperatura. Novamente, calor sensível. Q macete de um mais Q macete do outro igual a zero. Por que igual a zero? Não pode ter troca com o meio externo, que nós chamamos isso de adiabática. Então vejam a animação, gente, como é que nós vamos fazer aqui a animação. Temos lá 200 gramas de um material. Calor específico, nós calculamos, 0,1. Variação de temperatura, lembrem, variação é temperatura final menos temperatura inicial. Como eu quero saber a temperatura final, é a minha incógnita, não posso colocar. Menos a temperatura inicial, que foi dado que era 100 graus Celsius. Mais 500 gramas de outra substância. Calor específico, 1. Variação de temperatura, T menos 40. Fazendo as contas, vai dar 42,30 graus Celsius. Alternativa C. Qual a alternativa? C. Pronto, fácil. Essa teve uma continha para fazer. Mas percebam que todos nós fizemos uma, com várias contas. Fácil também. Questão da Universidade Federal do Mato Grosso. A coluna da esquerda apresenta processos de termotransferência e a da direita, fatos do cotidiano relacionados a esses processos. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então, na coluna da esquerda, a gente tem número 1, condução, número 2, convecção e número 3, radiação. E aí a gente tem que completar os números nas frases da direita, que são o movimento do ar no interior das geladeiras, o cozinheiro queimou-se com a colher aquecida, a energia que recebemos do sol e ar-condicionado deve ser instalado próximo ao teto. Bom, vamos então para a primeira, o movimento do ar no interior das geladeiras.
Por que o nosso congelador tem que ficar em cima? Para o ar frio descer e o ar quente quente subir. Então, esse processo é um processo de convecção. Então, já sabemos que a primeira é número 2. O outro, o cozinheiro queimou-se com a colher aquecida. Condução. Condução, é um processo de condução, que vai passando de molécula para molécula. Então, já é número 1, 2, 1. Energia que recebemos do Sol. Radiação. Radiação. Então, já sabemos que ali é o 3. Ar-condicionado que deve estar próximo ao teto. Mesmo esquema da geladeira. Mesmo esquema da geladeira. É convecção. Então, a alternativa correta é a letra E. Questão da Universidade Federal do Amazonas. Um gás mantido num recipiente a volume constante recebe calor continuamente de uma fonte térmica durante certo tempo. Ao final do processo, a fonte transmitiu ao gás uma quantidade de calor igual a 100 calorias. Sobre esse processo, é correto afirmar que... Bom, interrompendo aí a sua leitura, mais uma questão de calor, calorias, né? E o que ele está dizendo? Volume constante, que o volume não aumenta e não diminui. Foi fornecido calor. Vamos ver na animação, gente, como é que fica essa explicação para nós vermos as alternativas e qual é a correta. Olhem na animação. Bom, pessoal, vendo essa animação, vejo que nós temos um cilindro com um êmbolo. Na hora que eu forneço calor, estão vendo a chamanzinha ali, a chama? Forneço calor. O que acontece com o êmbolo? Ele sobe ou desce. Esse sobe ou desce se chama trabalho. Está relacionado com volume. Calor, quantidade de calor fornecida. Está ali, que vai ser representado pela letra Q, conforme a animação. E variação de energia interna. O que seria a variação de energia interna? Vejam ali, é o gás. Então, o gás está relacionado com temperatura. Então, fazendo o resumão, quantidade de calor é o Q. Forneço 100 calorias. Igual, variação de energia interna é o gás se movimentando. Está relacionado com temperatura. Trabalho está relacionado com volume, ou sobe ou desce, trabalho positivo ou trabalho negativo. Se for fazer uma continha, forneço 100 calorias. O êmbolo subiu 70 joule, sobrou 30 joule para a variação de energia interna. A primeira lei da termodinâmica, Q é igual a trabalho mais variação de energia interna. Tudo bem? Agora vamos voltar à questão. Alternativa A. A energia interna do gás manteve-se constante. Alternativa B. O trabalho realizado pelo gás foi de 100 calorias. Alternativa C. A temperatura do gás não variou. Alternativa D. A energia interna do gás aumentou de 100 calorias. Ou, alternativa E. O gás não realizou o trabalho porque sua energia interna não variou. Pessoal, percebam, Júlia e Alex, várias alternativas que podem lhe confundir. Só que vamos voltar ao enunciado e perceber quem é quem nas letras. Um gás mantido num recipiente a volume constante. Volume constante quer dizer que o volume não aumenta e não diminui. Volume, pela animação, é trabalho. Então, o trabalho é igual a zero. Não tem trabalho. O volume não sobe e não desce. Recebe calor de uma fonte que seja 100 calorias. Fornece calor é a letra Q. Q é igual a 100. Colocando na fórmula, Q igual a 0 mais ΔU, o ΔU vai dar 100. Agora nós podemos fazer as análises. Lembrando, gente, ΔU, variação de energia interna, está relacionado com temperatura. Se o ΔU vale 100 calorias, então existe alguma alteração de temperatura. Vamos ver se a é verdadeira. A energia interna do gás manteve constante? Não, não ficou 100. Então, está errada. O trabalho realizado pelo gás foi de 100? Não teve trabalho, porque não subiu e não desceu. A temperatura do gás não variou? Lembra que eu falei? Variação de energia interna está relacionado com temperatura. Se passou para 100, teve variação de temperatura. A energia interna do gás aumentou 100? Claro, forneci 100, a energia aumentou 100. O gás não realizou o trabalho, porque sua energia interna não variou. Até ali tudo bem, o gás não realizou o trabalho, verdadeiro. Mas porque sua energia interna não variou? Variou. Gente, percebam um exemplo típico disso. Panela de pressão. Panela de pressão. Forneço calor, volume não aumenta, não diminui. O que acontece com a temperatura interna? Aumenta. Pronto, um exemplo típico, essa questão. Podemos ir para a próxima?
A questão é da Universidade Federal do Paraná, no ano de 2008. Mãe e filha visitam a Casa dos Espelhos de um parque de diversões. Ambas se aproximam de um grande espelho esférico côncavo. O espelho está fixo no piso, de tal forma que o ponto focal F e o centro de curvatura C do espelho ficam rigorosamente no nível do chão. A criança para em pé entre o ponto focal do espelho e o vértice do mesmo. A mãe pergunta à filha como é que ela está se vendo, e a menina responde. Letra A. Eu estou me vendo maior e em pé. B. Não estou vendo imagem alguma. Letra C. Estou me vendo menor e de cabeça para baixo. Letra D. Estou me vendo do mesmo tamanho. Ou letra E. Estou me vendo em pé e menor. Bom, uma questão de espelhos esféricos. Temos dois tipos de espelhos esféricos. Côncavo e o convexo. Côncavo a parte interna, convexo a parte externa. Você compra espelho, se vê no espelho, não mudou nada, é aquele espelho plano, normal que nós temos em casa. Tem aquele espelho que você vê a tua cara grandona, esse é o espelho côncavo. E tem aqueles espelhos que colocam nos carros, entrada de estacionamento, que você vê tudo pequenininho, aquele espelho convexo. Vamos ver aqui a animação, como é que se constrói a imagem de um espelho côncavo e do espelho convexo. Geralmente nos vestibulares é cobrado o espelho côncavo, porque ele tem vários detalhes. Vamos ver aqui comigo na tela. Se eu coloco um espelho, gente, sempre vai ter o vértice, sempre vai ter a distância focal dele e vai ter o centro de curvatura, que é o próprio raio de curvatura do espelho. Se eu coloco um objeto antes do centro de curvatura, são sempre dois raios que vocês têm que fazer. Um raio bate no espelho e passa pela distância focal. O outro raio passa no vértice e prolonga, ou o ângulo tem que ser o mesmo aqui. No encontro dos dois, onde sai tua imagem. Toda imagem que sai de ponta cabeça é imagem invertida. E toda imagem invertida, ela é real. Ou a imagem é real ou ela é virtual. Quando nós nos olhamos no espelho, aquela imagem é virtual. Imagem real é tudo de ponta cabeça. Então tá aí, a imagem vai sair real, menor invertida. Agora estou em cima do meu centro de curvatura, ou raio de curvatura. Percebo que os raios são os mesmos, a imagem vai ser real, porque ela é invertida, e do mesmo tamanho, então ela é igual. Outra animação. O foco, o objeto está entre o foco e o centro de curvatura. Os mesmos raios batem no espelho, passa pelo foco, bate no vértice e vai lá. No encontro aqui dos teus raios vai sair o tipo da tua imagem. Real, invertida, e olhe como ela é bem maior. E aí, aonde que está a outra imagem? Está bem em cima do foco. Você não se enxerga nada. A gente diz que a imagem é imprópria. Outro caso aqui do espelho côncavo. O objeto está entre o foco e o vértice. Vejam a projeção da imagem. O raio se prolonga para cá, não vai interceptar e ele sai atrás do espelho. Imagem virtual se forma atrás do espelho. Imagem real se forma à frente do espelho. Vai sair bem maior. Então é virtual, direita e maior. Só pelo fato de ser virtual, ela já é direita. E agora o espelho convexo. Só é um desenho, não tem outro. Em qualquer posição que você coloque, sempre vai ser virtual. Pelo fato de ser virtual, ela já é direita, não existe virtual invertida. Virtual direita e sempre vai ser menor. Fechou? Vamos voltar à questão agora. Bom, vou reler as alternativas então. A menina, que está em pé entre o ponto focal e o vértice do espelho, diz para a mãe. A. Estou me vendo maior e em pé. B. Não estou vendo imagem alguma. C. Estou me vendo menor e de cabeça para baixo. D. Estou me vendo do mesmo tamanho. Ou E. Estou me vendo em pé e menor. Bom, aonde que está a menina? Está entre o foco e o espelho. Então, só pode ser uma imagem maior e virtual. Então, a alternativa A. Bom, pessoal, agora vamos entrar na parte da eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Antes de entrar propriamente nas questões, vamos entender um pouco o que é eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Entendendo, eletrostática, a parte da eletricidade, corpos em repouso. Eletrodinâmica, corpos em movimento. E o eletromagnetismo é a mistura da eletricidade com o magnetismo. Para isso, nós temos algumas questões e em cima das questões nós vamos nos aprofundarmos o que vem a ser cada uma delas. E a primeira questão, que já fala direto sobre esses três temas,
Ela vem da Universidade Federal de Minas Gerais, da prova de 2008. Durante uma aula de física, o professor Carlos Heitor faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente, ele aproxima duas esferas metálicas, R e S, eletricamente neutras, de uma outra esfera isolante, eletricamente carregada com uma carga negativa, como representado na figura 1. Cada uma dessas esferas está apoiada em um suporte isolante. Em seguida, o professor toca o dedo, rapidamente, na esfera S, como representado na figura 2. Isso feito, ele afasta a esfera isolante das outras duas esferas, como representado na figura 3. Bom, pessoal, vocês estão analisando aí as esferas, né? Então, isso é a parte da eletrostática. Como é que funciona a eletrostática? Acredito que Júlia, Alex já pentearam o cabelo, já levaram um choque encostando uma maçaneta na porta. Nossa, estou eletrizado. Por que acontece essa eletrização? Quando você anda, caminha, você está fazendo atrito com o chão. E é claro, teu corpo começa a eletrizar. Geralmente são em dias secos. Dias úmidos não acontece muito isso, em dias secos. Vamos pegar um exemplo de eletrização. Todo mundo já fez aquela experiência de pente no cabelo e tentar pegar os papeizinhos, né? E corta os papeizinhos. Um detalhe, pessoal. Quando você atrita, você está fazendo o processo de eletrização por atrito. O que é? Uma transferência. E lembrem, num átomo, dentro do núcleo, nós temos quem? Prótons e nêutrons. E nas orbitais, nós temos os elétrons. Então, tomem atenção. Quem sai e quem entra são os elétrons. Nunca fale que saiu prótons ou entrou prótons. É sempre elétrons que saem ou elétrons que deixam a camada ali. Então, analisando, atritei, peguei o papelzinho. Se eu pegar uma peneirinha, aquelas de chazinho, e colocar os papeizinhos e a peneira em cima e colocar o pente em cima da peneira, vai puxar os papéis. Aí eu troco de peneira, coloco uma de metal e em cima dos papeizinhos. E atrito novamente e coloco ali. Não vai puxar nenhum papel. Você fala, nossa, por que isso acontece? Isso é chamada blindagem eletrostática, né? Que até nós vemos os computadores, né, de metais, né, os carros, quando cai relâmpago, é a blindagem eletrostática. Cai o raio e vai para as esferas, tudo nas laterais. E no caso da eletrização, é isso que acontece. Eletrizei. É um processo de eletrização. Nós temos outro processo de eletrização, que é o de contato. Eu já tenho algo eletrizado e encosto no que não está eletrizado. Se eu tenho uma carga positiva, encostei no outro que é neutro, ele também vai ficar com uma carga positiva. Separo eles, divide as cargas. Se aqui tinha 2, aqui não tinha nada, juntou, ficou 2, separou 1 e 1. Outro processo é o processo de indução. Então, nós temos 3 processos de eletrização. Por atrito, por contato e por indução. Indução, já estou dizendo, eu vou induzir e tem alguém que vai ser induzido. Então, é o que acontece nessas esferas aí que vocês estão vendo, pessoal. Tem uma esfera que é negativa e 2 que são neutras. O que acontece? Uma carga negativa ela vai atrair os positivos, correto? Cargas de sinais contrários se atraem, sinais iguais se repelem. Uma carga negativa, aqui é neutra, aqui é neutra. Então, do lado dela vai vir as cargas positivas, os sinais de mais. E oposto a ela, da esfera, vai estar as negativas. Aí o que acontece? Eu venho com o dedo e encosto na esfera. Eu estou fazendo o fio terra. Então, os elétrons ou vão descer para o meu braço, ou os elétrons vão vir para o meu braço. Lembrem, os elétrons e não os prótons. Aí analisou, tirou o dedo, o professor tirou o dedo da esfera e a outra ninguém encostou, né? A primeira estava negativa. Aqui o professor colocou o dedo, com certeza descarregou. Ficou com apenas uma carga ali. E a outra, que não foi encostada a nada, vai continuar neutra. Vamos ver quais são as alternativas que nós temos aí. Ok, então considerando essas informações, é correto afirmar que, na situação representada na figura 3, a esfera R fica com carga negativa e a S permanece neutra. B, a esfera R fica com carga positiva e a S permanece neutra. C, a esfera R permanece neutra e a S fica com carga negativa. Ou D, a esfera R permanece neutra e a S fica com carga positiva. Então, Alex e Júlia, percebamos. A esfera R, nós encostamos nela, alguém encostou nela? Não. Não. Então, ela vai continuar neutra. E a outra tinha uma carga negativa. Chegou.
veio, ela vai ficar com qual carga? Quem sai? É os negativos ou os positivos? Saem os negativos, os São elétrons. negativos. Então, a outra carga vai ficar com qual sinal? Positivo. E qual a alternativa? Letra D. Letra D. Está aí a questão, resolvida. Entenderam? Fácil, né? Próxima questão. Bom, tem uma aqui agora da Universidade Federal de Santa Catarina, prova de 2008. Ela diz: no circuito abaixo é aplicada uma DDP VAB entre os terminais A e B igual a 10 volts. Daí ela pede que a gente assinale as proposições corretas. É uma somatória. 01. A intensidade da corrente elétrica do resistor equivalente do circuito é de 2 ampere. Bom, vamos analisar as questões aí. É uma questão de eletrodinâmica. Falou em corrente elétrica, o que é uma corrente elétrica? Para vocês entenderem de uma forma mais didática, corrente elétrica é uma quantidade uma carga, né? Uma quantidade de elétrons num certo tempo. Então passou 10 coulomb em 1 segundo, é 10 ampere. Então como é que nós calculamos a corrente elétrica? É a carga pelo tempo. É só você imaginar um fio, um monte de elétronzinhos correndo por um certo tempo, isso vem a ser corrente elétrica. Esse assunto é da eletrodinâmica. Vamos estudar também resistores. Primeira lei de Ohm, pelo desenho nós temos aí resistores, primeira lei de Ohm. E vamos ter que ver também a potência dos aparelhos que está sendo demonstrado aí. A primeira questão. Percebam, pessoal, que nós temos aí um resistor de 5 ohm e outro de 20 ohm. Eles estão ligados em paralelo. Lembrem que a associação em paralelo você faz o produto sobre a soma. Lembra daquela aulinha? 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Fazendo a continha, e mais o resistor de 6 que está em série. Fazendo 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Com esse resistor que está em série de 6, esse total dos resistores vai dar 10 ohm. Cuidado, não vão somar 5 com 20 com 6, porque o 20 e o 5 estão em paralelo. Lembre que é aquela soma fracionada. Então, a resistência toda deu 10 ohm. Todos esses resistores dão uma associação de 10 ohm. Bom, para nós calcularmos a corrente elétrica, usamos a primeira lei de Ohm, a fórmula do URI, sendo que o U é a tensão, o R é a resistência e o I é a corrente elétrica. Colocando na fórmula, U10 igual 10 vezes I. 10 dividido por 10 dá 1 ampere. E a pergunta era se era? Então, na afirmativa 01 dizia que a corrente era de 2 amperes, então está errada. Errada a questão. Bom, Próximo. vamos para 2 então. 02. A potência dissipada no resistor equivalente vale 10 watts. Para calcularmos a potência, utilizamos a fórmula do PUI. Lembrando que o P é a potência dada em watts, o U é a tensão e I é a corrente elétrica. Substituindo, P igual. A tensão é 10 volts pelo gráfico. E o I nós já calculamos que era 1 ampere. 10 vezes 1, 10 watts. Então a alternativa é? Correta. Bom, para 04. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 6 ohm vale 1 ampere. Olhando o desenho, nós percebemos que o resistor de 6 ohm ele está numa associação em série e o de 5 de 20 em paralelo. Então, toda a corrente que passa numa associação em série é ela mesma. Como nós calculamos na questão 01, que dava 1 ampere, então essa questão é verdadeiríssima. Bom, vamos para 08 então. Ela diz: a potência dissipada no resistor 6 ohm vale 60 watts. Será que vale? Vamos também fazer novamente o cálculo. Presta atenção no cálculo, pessoal. A potência dissipada no resistor de 6 ohm vale quanto, pessoal? A fórmula do dissipada é o PRI ao quadrado. É a dedução do PUI com o URI. Então, vamos descobrir. O P é a potência, o R é o resistor de 6 e o I é a corrente elétrica que passa no de 6 ohm que nós já calculamos anterior. Então, fazendo lá, o R vale 6 e o I 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 6, 6 watts. Então, Júlia, a questão é? Falsa. Está dizendo 60 watts? Então, a próxima questão agora. Bom, é a 16. A DDP aplicada entre os pontos A e B é muito pequena para gerar efeito Joule. Bom, vamos analisar, gente, o que é DDP também novamente no desenho. O efeito Joule ocorre com qualquer valor de tensão aplicada. Logo, Júlia? Logo, não existe uma DDP muito pequena para gerar o efeito Joule. Questão? Falsa. Falsa. Bom, 32. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 20 ohm é 0,2 ampere. Vamos calcular também mais essa questãozinha aí, na tela.
Calculando a tensão entre A e C. Vamos pegar os resistores ali, vezes a corrente elétrica. Pegando a resistência total, é 4, que nós calculamos, e a corrente elétrica, 1. 4 vezes 1, 4 volts. Agora, fazendo a corrente elétrica só nesse intervalo aí. A tensão nós já temos que é 4 volts. E o resistor é o de 20 ohm. 4 divididos por 20 vai dar 0,2 ampere. Logo, Júlia, a questão é? Bom, então essa é a verdadeira. Tem a última agora, 64. Ela diz, a DDP sobre o resistor de 5 ohm é 8 watts. Bom, vamos analisar. A de 5 com a de 20, elas estão em paralelo. A tensão em paralelo é igual para as duas. Como nós calculamos na anterior, então a tensão tem que ser igual para essa também, a de 5 para a de 20, que é 4 volts. Obviamente, essa questão também está Falsa. falsa. Somando tudo, Bom, somando as verdadeiras, então, a 2, a 4 e a 32. O resultado dá 38. Alex, não temos uma questão lá do Nordeste? Sim, a gente tem uma questão de Pernambuco, que também fala sobre circuitos. Ela diz que no circuito da figura, a corrente através do amperímetro é igual a 3,5 amperes, quando a chave S está aberta. Desprezando as resistências internas do amperímetro e da bateria, calcule a corrente no amperímetro, em amperes, quando a chave estiver fechada. Bom, não tem nem comparação essa questão, Júlia e Alex, com a anterior. Essa é uma questão bem simples. Bem mais Vamos fácil. ver a nossa animação na tela, como é que fazemos essa conta. Na tela. Pessoal, vejam ali. Nós temos ali o nosso circuito de 1 ampere, o amperímetro, aquela setinha, temos outro resistor de 5 ohm e mais um de 5 ohm. E a chave S aberta. Caso eu queira saber o resultado delas, eu tenho que fazer a somatória delas. A aberta não vai passar corrente pelo S, só vai passar pelo 5 e pelo 1. Somando todo dá 6 ohm. Vendo lá, quanto vai ser a voltagem? É URI, U igual a R vezes I. O R vale 6. A corrente elétrica, que foi dada no enunciado, 3,5. 6 vezes 3,5 vai dar 21 volts. Pronto, agora ele quer com a chave fechada. É a fórmula do URI de novo. Agora percebam que os 5 com 5 vão fazer em paralelo. Você divide por 2. 5 dividido por 2, 2,5. Colocando a fórmula do URI, U igual a RI. A tensão nós já calculamos. 21 igual ao R, 2,5 mais 1, vezes a corrente elétrica. 21 igual a 3,5 vezes I. Automaticamente, a corrente elétrica vai dar 6 amperes. Então, a alternativa correta é a letra C, 6 amperes. Assinale as proposições corretas em relação aos conceitos de eletricidade e eletromagnetismo. 01. Elétrons e prótons são condutores de eletricidade nos metais. Será isso? Vamos entender. Gente, na hora que nós falamos de eletricidade, eletromagnetismo, lembrem, quem se movimenta são os Elétrons. elétrons. Então vamos ver se essa questão é verdadeira. Bom, ela é falsa então, porque prótons não são condutores. Então os elétrons são principalmente nos metais, né? Então essa questão está falsa. Falsa. 02. Os polos de um ímã permanente determinam uma diferença de potencial em suas extremidades. Qual é a função do ímã? Criar em torno dele um campo magnético. É um campo magnético que se torna em torno do ímã. Então essa questão vem a ser o quê? Falsa também. Falsa, essa questão também é falsa. Bom, 04. Bateria elétrica e pilha elétrica são componentes elétricos que geram em seus polos uma força eletromotriz. Essa aqui tá fácil demais, tá certa? Mas por que está fácil demais? Qual que é a função da pilha e de uma bateria? Gerar força. Gerar força? É. Força eletromotriz, é isso mesmo. A pilha, ela tem lá, você vê na pilha 1,5 volts. Aquilo vem a ser a força eletromotriz, porque a pilha é um gerador de energia elétrica. De uma reação química é transformado em energia elétrica. A bateria também tem a mesma função. Então, essa valor que aparece, 1,5 para vocês, ou 12 volts numa bateria de carro, é uma força eletromotriz. Então? 04, certo então. Certíssima. Vamos para 08. Ela diz que todo resistor elétrico é ômico. E aí, todo resistor elétrico é ômico. Isso é o gráfico, gente, é a primeira lei de Ohm. Tensão versus corrente elétrica. É uma reta, é um resistor ômico. Se começa a fazer uma curva, ele deixa de ser não ômico. Essa questão vem a ser o quê? Falsa então. Falsa. Bom, a 16. Resistores elétricos transformam energia elétrica em calor. Calor. Efeito Joule.
transformando a função. Qual é a função do resistor? Se você tem uma corrente elétrica muito alta, passa por um resistor, ele vai fazer uma resistência, uma oposição à corrente elétrica. E pelo fato de ele fazer essa oposição, ele esquenta, efeito Joule. A alternativa vem a ser? Certo, então. Certíssima. Bom, vamos para a última, número 32. Ela diz que campos magnéticos podem ser criados por ímãs permanentes e correntes elétricas. Campo magnético. Se você pegar um fio com uma pilha, um fiozinho fino na sua casa e tiver uma bússola, e você pegar esse fio e colocar em cima da bússola, não vai acontecer nada, Júlia Alex. Agora, se eu pego esse fio e ligo na bússola, quando você vai ver, ligo na pilha, você vai ver que na bússola deu uma desviada. Isso se chama a experiência de Ørsted, que toda corrente elétrica produz um campo magnético. E o próprio ímã também produz um campo magnético. A alternativa vem a ser o quê? Bem, Correto. tá certo, então. Verdadeiríssimo. Bom, então a somatória. Ficaram corretas a 4, a 16 e a 32. Isso mesmo. Quanto que dá, Alex? 52, né? Bom, pessoal, Alex e Júlia, pessoal aí de casa, vocês viram que nós aprendemos movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, vimos também energia, espelhos, termodinâmica e eletricidade. Esses são os principais tópicos que geralmente são cobrados nos vestibulares. Alex, obrigado. Bom estudo para você. E bom vestibular. Pessoal, um beijo e obrigado.